Olá, eu sou Fernando Veronês e é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para falarmos e refletirmos sobre a doutrina dos Espíritos e dar sequência ao estudo que estamos fazendo sobre as leis morais. E antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos nos sintonizar com os nossos amigos espirituais, pedindo inspiração, pedindo orientação para mais este momento de esclarecimento em busca da nossa melhoria. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco, como sempre está. Que assim seja. Bem, estamos seguindo uma sequência de temas com o objetivo de dar conhecimento, de divulgar as leis morais. Como vimos, Kardec dividiu, para efeito de entendimento, com objetivo didático apenas, as leis morais em 10 partes. Nós aqui já conversamos sobre a lei de adoração, sobre a lei do trabalho, e hoje vamos bater um papo sobre a lei de reprodução, que é a sequência aqui deste nosso trabalho. Bem, já falamos também sobre o motivo de vermos como muito importante conhecer, entender e principalmente praticar as leis morais. Elas abrangem praticamente todos os aspectos da nossa vida material, alinhando-a com a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Queremos lembrar que o nosso bate-papo está apoiado no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, e a lei de reprodução foi tratada por Kardec no seu capítulo 4º, desta terceira parte, então, do Livro dos Espíritos. E quero lembrar também que neste formato de mini palestras, nosso propósito aqui não é ler e detalhar todas as questões, mas sim dar uma visão geral, refletirmos um pouco, provocar uma discussão e, quem sabe, despertar o seu interesse aí para desenvolver o estudo mais aprofundado dessas questões, que, como sempre digo aqui, merece a devida análise, o estudo, a reflexão bem profunda que todas essas questões exigem de todos nós. Bem, então vamos lá. Hoje, então, nosso tema é a lei de reprodução. Iniciemos, então, na questão 686, onde os espíritos nos esclarecem que a reprodução é uma lei natural de Deus e que nos auxilia no processo de reencarnação, que é indispensável à purificação dos nossos espíritos. Na resposta ao questionamento de Kardec a essa questão 686, os espíritos esclarecem que sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então já temos aí o ponto de partida para o nosso bate-papo. Observem que o mundo corpóreo é colocado aqui como aquilo que realmente ele é, um recurso concedido por Deus para a purificação do espírito, para aquele trabalho de sublimação a que todos estamos convidados a partir da aplicação correta desse recurso. Não o contrário, quando confundimos que o mundo corpóreo é a finalidade. Não, nada disso. Ele é o meio, é um meio para alcançarmos o nosso verdadeiro objetivo aqui, que é a sublimação, a purificação dos nossos espíritos. E a reprodução humana é colocada como uma lei, como uma forma de manutenção da vida física, a fim de dar sequência ao processo contínuo da reencarnação. Quer dizer, se não houver a reprodução e a formação de novos corpos, como haveria a manutenção da vida no globo? Não é mesmo? E antes de partirmos para as demais perguntas, eu quero abrir um parêntese aqui.
Somente essa resposta dada pelos espíritos já seria uma boa introdução para uma outra palestra, de muitas horas, aliás, e cujo tema não vamos tratar aqui. Me refiro à questão da sensualidade, né, da sexualidade, do sexo como o homem comum o entende, apenas no seu aspecto animal e com as suas implicações naturais decorrentes deste equívoco. No caso da lei da reprodução, ela poderia nos remeter a pensar naquela dificuldade que observamos em relação às paixões ligadas à maneira como lidamos com o sexo. Então, não vamos falar dessas questões relacionadas a essa dificuldade que nos levariam ao desequilíbrio. Ah, Fernando, você está fugindo desse tema? Não, nada disso. Ah, você está dizendo que é um tema proibido, então? Não, negativo. O Espiritismo não nos proíbe de nada, é uma doutrina libertadora. O Espiritismo, nos esclarece sobre todos os aspectos da vida, nos chamando à responsabilidade pelos nossos atos, isto sim. Né? Vejamos, no livro Sexo e Destino, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, encontramos uma passagem em que ele está visitando uma colônia espiritual chamada Almas Irmãs, que acolhe espíritos em desequilíbrio e tem um trabalho voltado aos irmãos que estão com problemas com essa questão sexual. E ele nos ensina lá que o sexo nas esferas superiores não é considerado unicamente por linha de separação morfológica, isto é, da nossa forma exterior, distinguindo macho e fêmea. Ele é categorizado para aqueles espíritos que apresentam um mínimo de evolução espiritual por atributo divino da individualidade humana, assim como a inteligência, o sentimento, o raciocínio e outras faculdades. Nos diz que, à medida que se eleva, mais se capacita a criatura de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Quer dizer, o sexo como recurso do espírito para a sua evolução também está sujeito às leis divinas, e o seu uso inadequado reclama corrigenda. Então, nos esclarece sobre a responsabilidade no uso desse recurso, mas não nos proíbe de nada. Em outro livro, Sínteses Doutrinárias, também psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito Emmanuel, encontramos, abre aspas, o sexo se define deste modo como atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro dos estímulos espirituais. Fecha aspas. Então, vejam, os espíritos nos colocando o sexo como um recurso santo, responsável pela possibilidade da reencarnação, da criação de instituições como a família, o lar, e como uma das forças da natureza a revigorar o espírito. Algo bonito, natural, sagrado. Agora, existe a visão equivocada, animalizada do homem comum, de onde resulta aquela dificuldade a que me referi em lidar com o sexo. Então,
é a satisfação imediata dos desejos do corpo, o prazer absoluto acima de tudo, as conquistas, enfim, distorções a partir da interpretação equivocada desse recurso divino que é o sexo, que, como disse, seria necessário uma outra palestra para falarmos com mais detalhes e refletir mais profundamente o que não é o nosso objetivo aqui. Então, até podemos nos programar para esse tema em outra ocasião, o que considero uma ótima ideia. Mas não vamos, nos deter aqui nesses desvios, nesses desequilíbrios. O que vamos fazer, então, é tentar entender como Kardec abordou o tema da reprodução como uma lei natural. Ok? Então, esclarecido isto, fechamos aqui o parênteses e seguimos adiante. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver lá a lei de reprodução. E vamos observar também que, para compreender as próximas questões que Kardec dirigiu aos espíritos sobre a lei de reprodução, será necessário entender em que contexto elas foram feitas. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, na sua primeira edição. Mas a sua segunda edição, com as 1019 perguntas, como o conhecemos agora, mais completo, veio a público em 1862. Nessa época, estavam em evidência algumas teorias científicas e socioeconômicas que precisam ser consideradas agora para entendimento do que vamos ver adiante. Em 1859, por exemplo, foi lançado o famoso livro de Charles Darwin, chamado A Origem das Espécies, e que revolucionou todo o pensamento da época em termos de teoria da evolução, e tem efeitos até hoje sobre a comunidade científica. Ele trata da teoria da evolução. Havia também, nessa época, o efeito das ideias de Thomas Malthus, clérigo e economista, que defendia que a população cresce de uma maneira geométrica. Já a produção e a oferta de alimentos tinham um crescimento inferior, apenas numa progressão aritmética. Então, portanto, à época de Kardec, essas ideias sobre como se dava a evolução das espécies, inclusive a humana, e sobre a preocupação com relação aos destinos da humanidade, em relação à sua sustentação face ao crescimento, ao aumento da população mundial, elas fervilhavam. Então, é nesse contexto, sob a influência dessas novas ideias revolucionárias para a época, que se dá a elaboração de algumas das perguntas sobre a lei de reprodução. Vejamos. Pergunta 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E a resposta: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil faz. O homem que vê um canto da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Ou seja, por mais revolucionária a visão dos pensadores da época, e no caso dessa pergunta, a teoria de Malthus, que apresentava aquela preocupação com a escassez dos alimentos em função do crescimento da população, os espíritos respondem: não, olhe, não é assim.
Ele pode estar contemplando apenas parte da questão, não o todo. E os espíritos respondem que o pensamento era incompleto. E olhando para essa questão hoje, né, podemos constatar que, ao mesmo tempo que verificamos uma diminuição na velocidade de aumento da população em alguns momentos, verificamos o aumento não na mesma progressão em outros. E, por outro lado, houve também um aumento da produtividade dos alimentos, pelo avanço tecnológico, das ciências, né? Mas eram questões muito importantes para a época. Vejamos a questão 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido da Terra? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem: assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então vejam, aqui a influência do pensamento da época na formulação da pergunta, das ideias de Darwin sobre a teoria da evolução das espécies. Seguindo, Kardec continua explorando questões sobre a raça humana e sobre o aperfeiçoamento de animais e vegetais pela ciência, questões da vida corpórea e que estavam em sintonia com as teorias e pensamentos em evidência naquele momento. Isto está nas questões 689 a 692. A partir da questão 693, Kardec, passa a tratar da questão do controle da reprodução. Outra ideia importante também, repito, considerando o contexto em que foi feita. Nesta questão, a 693, ele faz um questionamento mais genérico e recebe de volta também uma resposta mais genérica. Ele pergunta: são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E a resposta, ela é genérica também. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Mas na mesma questão 693, letra A, Kardec é mais específico e pergunta: entretanto, há espécies de seres vivos, aí sim ele especifica animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo esta reprodução? Então Kardec especificou que queria tratar do controle de animais e plantas, muito em voga com o pensamento da época. E vem a resposta. Deus concede ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência deste equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Maravilhosa essa resposta, não é mesmo?
sabedoria dos espíritos, nos mostrando o quanto ainda estamos longe de compreender e respeitar o equilíbrio da natureza. E nos dizendo, naquela linha que Kardec queria entender, que sim, podemos fazer o controle de reprodução de espécies, porém com responsabilidade, nunca sem uma finalidade útil. Bem, na sequência, Kardec passa a se ocupar de outras questões ligadas à lei de reprodução. Ele começa uma série de 5 perguntas que irão tratar do casamento e do celibato. Vejamos. Pergunta 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de 2 seres? Resposta. É um progresso na marcha da humanidade. Então, quer dizer, não, o casamento não é contrário à lei da natureza, é um progresso da marcha da humanidade. Só que Kardec trabalha a ideia de união permanente. E união não no sentido do casamento como instituição, contrato, que pode ser dissolvido, porque isso ele vai tratar adiante na questão 696. Mas trata, sim, a união espontânea. Kardec, então, traz a questão do casamento para a ideia da liberdade de propósito, ou seja, 2 seres que se consorciam, se unem por vontade própria, voluntariamente. União para somarem, casamento por sentimento recíproco, não algo com uma conotação animal, aquela união física apenas, não somente no sentido de perpetuação da espécie, que, aliás, também é um dos objetivos do casamento, mas não é o único, né? E é necessário já emendar essa questão 695 com a questão seguinte, a 696, onde Kardec pergunta quais seriam os efeitos do fim do casamento para a sociedade. E os espíritos respondem que o fim do casamento seria um retrocesso, uma regressão à vida animal. Então, o fim do casamento seria um retorno à vida dos impulsos primitivos, de impulsos para a perpetuação da espécie apenas, pura e simplesmente, impulsos sexuais. E o casamento não é só isso. Além de ter este aspecto, o casamento, segundo essa ideia de liberdade, de propósito, é fruto da escolha da união verdadeira. E abolir isso seria retrogradar no aspecto comportamental. Seria o retorno da vida animal. Isso é, casamento sem o sentimento, sem esse ingrediente principal da estrutura conjugal, que é o sentimento, não está de acordo com essa ideia de que Kardec vem desenvolvendo. União permanente pressupõe sentimento em comum, respeitabilidade, amor, aceitação, convivência em comum, e etc. Então é isso que chama atenção, pois para conquistarmos isso tudo, uma convivência assim, temos que acusar já algum progresso, não é mesmo? Então, por isso, eles se referem na resposta a um progresso na marcha da humanidade. Se buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso que está lá no capítulo 11, item 8? Nos dizem os Espíritos lá no Evangelho. Os sentimentos são os instintos elevados
à altura do progresso realizado. Então é isso. O casamento é um sinal desse progresso na marcha da humanidade. E a sua abolição, como nos dizem na resposta da pergunta 696, seria um retrocesso, uma regressão à vida animal, para a fase do domínio dos instintos. É isso que chama a atenção nessa questão 695 e na 696. O casamento como progresso da marcha da humanidade, que caminha seguramente para uma sociedade melhor a partir daí. União por afinidade sentimental, pelo amor e não simplesmente pelo instinto. E só depois, aí é que ele vem a tratar da questão da instituição do casamento como um contrato. Na questão 697 ele pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E a resposta vem: é uma lei humana, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. E aí, recorreremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, no item 5, para nos apoiar no entendimento dessa resposta, citando algumas frases. Está lá, abre aspas: o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Ela reforma somente o que os homens fizeram. A afeição mútua, não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Fecha aspas. Então é isso. Acho que está claro aí nessas frases, não é mesmo? Se o casamento não teve como objetivo aquela união espontânea, se ele não teve suas bases na afetividade verdadeira, aquela a que nos referimos agora há pouco, aí pode ser que surja a necessidade de separação. E os espíritos, então, consolidam o ensinamento anterior. Se isso ocorrer, isso é, se a união não é afetiva na base dos sentimentos verdadeiros, aí separa, não tem problema. Pois a verdadeira união, aquela que está na natureza, é a união de sentimentos, não aquela com interesses outros, que não resistirá. E sendo a lei humana adequada ao progresso atual, os espíritos respondem: esse tipo de casamento aí, esse contrato, pode ser dissolvido, não tem problema. Sem as bases do sentimento sincero, essa união apenas corporal, essa pode ser regulada aí pelas suas leis. Elas nada têm a ver com a lei natural. Então, acho que fica claro, não é mesmo? Dá para entender, dá para ver essa separação que os espíritos, né, nos trazem entre a união realmente sincera, baseada nos sentimentos sinceros e recíprocos, e aquela união simplesmente corporal, que aí sim pode ser regulada pelas leis humanas. E passamos para uma outra questão na sequência, que é o celibato, né? A opção daqueles que escolhem não se casar. Vejamos, questão 698. O celibato voluntário apresenta o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? A resposta: não. E os que assim vivem por egoísmo
desagradam a Deus e enganam o mundo. Então vejam, a pergunta teve um sentido mais geral e recebe também uma resposta mais geral. Mas os espíritos circunscrevem a sua resposta e colocam uma condicional aí, entre vírgulas. Dizem eles, aqueles que assim escolhem, vírgula, por egoísmo, vírgula, desagradam a Deus. Mas na pergunta seguinte vem o esclarecimento, na 699. Kardec pergunta assim, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo a serviço da humanidade? E a resposta, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Aí então vem um complemento. E Kardec comenta sobre essa resposta. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material, dando também ao celibato o caráter de progresso espiritual. E aí é condicional, se for praticado sem o egoísmo. Esclarecedor, não é mesmo? Bem, e na sequência, por fim, Kardec se ocupa, dentro da lei de reprodução, a questão da poligamia. Questão 701. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Quer dizer, os espíritos nos esclarecem que na poligamia não existe a afeição real e recíproca e que, portanto, impera a sensualidade. Como tal, comenta Kardec, um uso ou uma legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fará que desapareçam pouco a pouco. Também acho que não resta nem dúvida, né? Por tudo que a gente viu aqui, as ideias desenvolvidas aí durante essas reflexões, principalmente sobre o casamento, acho que fica bem tranquilo entender aí essa questão da poligamia. Bem, com isso, nós vamos partindo aqui para o encerramento desse nosso bate-papo sobre a lei de reprodução. Reforço que sempre é indicado a leitura atenta, fazendo uma análise e uma reflexão profunda sobre todas as perguntas. É como já dissemos aqui, este é um exercício pessoal, né, que nos permite essa verdadeira viagem interior. Quando a gente lê questões como essas, profundas, né, e respostas igualmente profundas, elas exigem realmente esse nosso esforço, esse trabalho, né, de mergulho interior para buscarmos esses pensamentos lá no nosso íntimo e provocar realmente um aprendizado, uma mudança de rumo nas nossas atitudes, nas nossas ideias, né? É necessário também contextualizar, né, como nós fizemos aqui, e fundamental também usar toda a literatura das obras básicas como apoio, né? Sempre trazermos o Evangelho segundo o Espiritismo para dar suporte às interpretações e recorrer, sempre que necessário, a outras obras de apoio, né? E aqui sempre indicamos as obras de Chico Xavier, né, nos ditados de Emmanuel e de André Luiz, que tem uma extensa obra
de esclarecimento sobre esses temas, né, da lei de reprodução, da questão aí da sexualidade. Bem, é isso. Se você gostou, se o tema lhe interessou, então vá lá até as obras básicas e aprofunde os seus estudos, as suas reflexões, né, e siga sempre adiante, estudando, refletindo, que é isso que acredito que seja uma base segura para nos melhorarmos aí enquanto espíritos em jornada evolutiva. Que Jesus e os bons espíritos nos sustentem a fé, a vontade, para seguirmos aí nesses esforços que certamente contribuirão para a nossa evolução. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom estar com vocês mais uma vez. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Vamos começar então mais um encontro falando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita, e para isso nós pedimos sempre a proteção e o amparo dos nossos amigos maiores que sempre nos auxiliam, sempre estão nos ajudando, e já agradecemos imensamente por todo esse apoio, que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre mais um livro, uma lição de um dos livros da Hermance Dufault. E esse livro é o Reforma Íntima, e o nome da lição é Ética da Transformação. E Hermance Dufault, ela tem por hábito, sempre que ela vai fazer algum comentário, ela faz uma citação de uma passagem do Evangelho, do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, e baseado nessa citação, ela desenvolve o raciocínio numa de suas lições. Então, nessa daqui, Ética da Transformação, que está no livro Reforma Íntima, nós encontramos uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no item 17, no capítulo 17, perdão, no item 4. É uma frase curtinha, ela nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está preocupado com a sua transformação moral, não é? E essa transformação, essa reforma, nós sabemos que é um trabalho processual, não é uma coisa de saltos, não, é um processo, ele tem etapas, né? Ele obedece sempre uma sequência, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, né? Então, um conceito assim bem claro, transformação é a habilidade de lidar com as características da nossa personalidade. Somos diferentes, cada um tem as suas características, né? Mas o nosso empenho deve ser no sentido de melhorar sempre esses traços, essas características que compõem essa nossa personalidade, sempre procurando melhorar, né, aparar as arestas. Então, olha, caráter, temperamento, os valores que nós temos, os vícios, os hábitos, os nossos desejos, são algumas dessas características que estão assim arraigadas, né, na nossa personalidade, que nós dizemos, né? Mas todas elas podem sim ser renovadas e aprimoradas, não é? Essa ética da transformação. Então vamos aprimorar, vamos melhorar as nossas características. Se elas forem boas, muito bom, mas sempre pode ser melhor, não é? Então, nessa saga, nessa ânsia de mutação, de crescimento, o maior obstáculo que nós temos que transpor é o interesse pessoal. Aquele conjunto de viciações que todos nós temos que admitir isso, né? Porque nós temos essas viciações do nosso ego, porque ele foi repetido em diversas existências corporais e se cristalizaram na nossa mente, não é? Dominam praticamente o nosso comportamento.
Então nós sabemos, não é a nossa primeira encarnação, não é a nossa primeira existência. Com esses hábitos, essas características, nós fomos adquirindo e fomos arraigando no nosso comportamento. E agora que nós já temos assim um pouco mais de esclarecimento, que nós sabemos o que é correto e o que não é correto, e que nós podemos melhorar, mas é difícil, porque esses hábitos estão arraigados em existências outras, nós já trazemos isso, não é dessa existência, então é difícil a gente mudar, mas pelo fato de ser difícil, não significa que a gente não deva começar, porque nós sabemos o que é mais correto, nós já temos esse discernimento, com a graça de Deus, né? Então, o hábito que nós temos de atender incondicionalmente as imposições dos nossos desejos, das nossas aspirações pessoal, nos levou sempre a uma escravização. Nós ficamos escravos dos nossos desejos, né? E muito vai ser exigido de cada um de nós nesse esforço reeducativo. Nossa, a gente mudar de comportamento, deixar umas atitudes de lado e nos comportarmos de maneira diferente, de maneira mais correta, esse esforço reeducativo é um esforço mesmo, dá trabalho, é difícil, não é fácil, mas não é por isso que nós vamos nos acomodar e deixar passar mais uma encarnação sem fazermos absolutamente nada para darmos pelo menos um passo à frente, não é? Então, negar a si mesmo ou despersonificar-se, esvaziar-se de si, tirar a máscara é o objetivo maior da nossa renovação espiritual, sermos nós mesmos, principalmente para nós, né? Às vezes nós mentimos, nos enganamos a nós mesmos querendo assumir aquilo que nós não somos. Falamos disso numa oportunidade passada, não é? Então esse é o grande desafio a ser seguido por todos aqueles que se comprometeram com a seriedade, com as finalidades nobres, né, dos estudos, tanto do Espiritismo com Jesus, do cristianismo com Jesus e do Espiritismo com Kardec, né? Um puxa o outro, um está vinculado ao outro, não é? Então nós sabemos que vai ser muito extenso esse caminho reeducativo, não é de um dia para o outro que nós vamos melhorar, e por causa desse fato de não ser de um dia para o outro que nós sentimos essa melhora, nós desistimos, né? Falar, não está dando certo. Não, a persistência, a perseverança é fundamental quando nós queremos alcançar um objetivo, né? Então esse caminho reeducativo vai ser muito extenso. Por quê? Nós vamos ter que deixar aquela personalidade manhosa do eu quero, eu posso, né? Tudo, e deixar esse egoísmo de lado. E é muito difícil, mas vamos prosseguir. Então, e o meio prático de conseguir esse objetivo, conforme ensinam os bons espíritos, e nós estamos sempre assessorados por eles, desde que tenhamos, né, essa boa vontade, essa boa intenção. Então, o meio prático da gente conseguir esse objetivo de melhora, conforme nos ensinam os bons espíritos, é o conhecimento de si mesmo. Então nós temos que ser sinceros para nós mesmos, né? Eu sempre falo, como que eu vou mudar uma coisa que eu não conheço? Então eu tenho que me analisar, eu tenho que parar, pensar, refletir e me entender, não é? A partir daquele momento que eu realmente entendo que isso e aquilo outro não é tão bom e decido mudar, tá? Então eu estou me conhecendo, eu sei das minhas deficiências e eu quero fazer coisas melhores, não é? Então esse autodescobrimento, nós nos analisarmos e nos descobrirmos realmente como nós somos, né? Ele exige uma nova ética nas relações conosco mesmo e nas relações com outra pessoa, com as outras pessoas. É a tal da ética da transformação, título da lição da irmã Cidufo, não é? Então, sem essa ética da transformação, nós vamos a mergulhar no nosso mundo íntimo, conhecer aquele problema nosso, devassar a nossa subconsciência, mas não vamos saber o que fazer com isso. Então nós temos que ter bastante conhecimento, né? Eu vou entender o que está acontecendo comigo, mas só isso não basta. Agora que eu entendi, o que eu posso fazer para melhorar? Então é essa ética da transformação, é uma transformação praticamente total, eu me conhecendo, me descobrindo e tendo
os caminhos novos para serem seguidos. E o Espiritismo nos ajuda muitíssimo com isso. Por quê? Nós podemos dizer que o Espiritismo é assim um manancial inesgotável para que a gente alcance esse objetivo. É uma fonte que ela nunca vai secar. Nós temos ali nos ensinamentos espíritas toda a segurança para seguirmos em frente, sempre tentando melhorar, sempre no caminho do bem, sempre seguindo os ensinamentos de Jesus. Que é difícil, mas nós temos que tentar. Se nós não começarmos, nós nunca vamos aprender, nunca vamos colocar aquelas atitudes mais sadias no nosso comportamento, né? Então, o conteúdo moral do Espiritismo, ele é um autêntico celeiro de rotas para que a gente siga, não é? É um autêntico celeiro de rotas para quantas pessoas desejarem assumir o compromisso da transformação pessoal, sempre com segurança e com equilíbrio. Olha que bom, eu estou me transformando, mas será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo, né, que eu desejo, que é esperado de mim? Se nós seguirmos os ensinamentos espíritas baseados nos ensinamentos de Jesus, tá? Nós não vamos errar o caminho, não, tá? Nós vamos ter essa segurança e nós vamos ter esse equilíbrio. O que eu estou fazendo está correto, não é? Sem atitudes assim de superfície, falar mais ou menos, né? Fingimento, né? Sem essas atitudes de superfície, coisa que não dura muito, né? A doutrina espírita é um tratado integral de como mudar o nosso comportamento, como ser uma pessoa melhor. É um tratado integral, tá, de crescimento, e ele esquadrinha cada passo que nós devemos ter, cada palavra que nós devemos usar, não é? Para que nós sejamos melhores, tendo sempre essa ótica imortal. Eu tenho todo o tempo do mundo para me corrigir, eu tenho todo o tempo do mundo para mudar, né? Nós somos imortais. Mas por que não começar agora? Quanto antes, melhor, né? Eu vou auferir benefícios com isso, né? Bom, conceitos que foram mal formulados em outras doutrinas religiosas, né, sobre o que seja essa renovação interior, tem levado muitas pessoas de coração assim bem sincero a atitudes de puritanismo, de falso moralismo. Então eu quero mudar para melhor, as pessoas entendem, eu vou me santificar. Não é bem assim. Nós estamos num mundo de relação, né? Nós temos que nos ajudar e ajudar os outros. Essas atitudes de moralismo, de puritanismo, elas não vão nos levar a grandes transformações, né? Nós temos que ter aqueles valores éticos para conosco e para com as outras pessoas, que esses valores vão solidificando a paz, a liberdade, o respeito, não só para mim, na vida de todas as criaturas. E olha que maravilha, eu mudando, tendo mais essa paz, mais esse respeito, mais essa ética, o outro também fazendo isso. Olha que mundo maravilhoso nós estamos destinados a viver, não é? Então, a prática essencial, a meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos sempre foram, né, a melhora da humanidade e a formação do homem de bem. A formação do homem de bem, aquele indivíduo ali, ele faz com que a coletividade melhore. Ele, com o exemplo dele, o outro com aquele exemplo, a coletividade vai melhorando, né? E o Espiritismo, em verdade, ele está assim naquele elo que nós criamos uns com os outros e passam a fazer parte da nossa personalidade, aquela personalidade que nós estamos esculpindo. Então, a gente volta a bater na mesma tecla, né? Sozinho nós não somos nada, nós não conseguimos nada sozinho, nós fomos feitos para vivermos em sociedade. Então, olha, o Espiritismo, dos elos que vão criando entre as criaturas, vai fazendo parte essa relação entre uma, outra e várias pessoas, tá? E vai melhorando essa personalidade que nós estamos esculpindo, porque eu não penso só em mim. Eu já estou deixando um pouquinho o meu orgulho, eu já estou deixando um pouquinho a minha opinião de lado para ouvir a do outro, para aprender um pouco com ele e para ensinar também outras pessoas, né? Então, em face dessas reflexões que nós fizemos até agora, baseado na lição da irmã Cidufo,
nós achamos assim bem evidente a urgência que nós temos de criar, de edificar sempre laços de afetos nos agrupamentos humanos. Quando nós falamos nos agrupamentos humanos, nós pensamos primeiro naquele menor, né, na família, que é a primeira célula da sociedade. Então nós precisamos criar esses laços de afeto, sim, na nossa família, com o nosso esposo, esposa, mãe, pai, filhos, tios, sobrinhos, não é? Então criarmos esses laços de afeto, isso é urgente para que a gente consiga melhorar, porque nós sabemos que nós melhoramos baseado também em atitudes dos outros, nós aprendemos muito com os outros e a nossa responsabilidade com as nossas atitudes, nós influenciamos as outras pessoas. Então, nesse núcleo pequeno ali e depois se expandindo para o maior, nós temos que criar esses laços de afetos para sermos mais receptivos, mais amorosos, darmos bons exemplos e entendermos o que aquela pessoa que vive e convive conosco está querendo nos dizer ou está precisando de nós, não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por que devemos criar esses laços de afeto? Porque o afeto é a seiva vitalizadora de todos os processos relacionais. O afeto constrói sentimentos nobres para a existência dos homens. Então vamos ser mais afetivos, parar e ver, né? Às vezes nós passamos ou respondemos alguma questão para alguma pessoa, nosso familiar ou não, uma pessoa mais próxima ou não tão próxima, automaticamente nós damos essa resposta e nós não paramos e pensamos o que será que ele está precisando quando ele pediu isso para mim ou quando ele me olhou daquela maneira, não é? Então vamos ser mais afetivos, nos dedicarmos um pouquinho mais para o outro e isso com certeza volta tudo para a gente, com certeza, não é? Então o autoconhecimento que nós temos que ter assim primeiro, ter essa fé, né, que o Espiritismo sempre nos apregoa, não é? Na imortalidade que nós somos criados para a eternidade, nós somos criados para a felicidade, não é? Nós temos várias existências, várias etapas, né? Mas somos imortais, né? E com essa certeza, com essa luz, esse autoconhecimento, então, através das luzes da imortalidade, que é um dos fundamentos da doutrina espírita, é como se ela fosse um mapa para a gente chegar ao eu verdadeiro. Eu tenho o tempo todo, então eu tenho um roteiro, tá? Vou fazer de acordo com as minhas possibilidades. Então esse autoconhecimento é como se fosse um mapa, né, para que a gente chegue ao nosso roteiro, vá por esse roteiro com mais segurança, né? Mas essa viagem, ela não pode ser feita somente com esse mapa, não, com esse tipo de direcionamento. Ela necessita um pouco mais. Ela necessita de suprimentos morais, ela necessita de suprimentos fortalecedores. Nós precisamos estar bem assim preparados para essas mudanças, para essa viagem, para esse caminho, não é? Então, somente conhecer não basta. Só ter o conhecimento é importante, mas só conhecer não basta. É necessário também um intenso trabalho de autoaceitação, né? Às vezes a pessoa não se aceita como ela é. Então é necessário esse trabalho de autoaceitação para que a gente não caia naquelas garras que ameaçam a nossa viagem, né? Eu fico paralisada porque eu não me aceito, tem esse outro motivo, esse outro, eu tenho uma baixa autoestima, acho que eu não vou conseguir, não vou nem tentar, né? Se a gente começar a pensar dessa maneira, o nosso clima psicológico ele fica totalmente negativo. Daí nós não vamos mesmo para frente. Não, nós vamos conseguir. Nós temos apoio sempre, sempre, não é? Então é preciso uma ética que assegure essa nossa transformação pessoal para um resultado libertador de saúde interior, de harmonia interior, de otimismo perante a vida, mesmo com todos os obstáculos que nós temos e teremos que enfrentar, né? Então, tomar posse da verdade sobre si mesmo, conhecer-se a si mesmo, né? É um ato bastante doloroso. Às vezes nós não gostamos daquilo que nós descobrimos em nós, né? Mas é daí que começa a transformação. Conhecer, aceitar e se propor
a mudar, não é? E a guisa, então, como nós falamos em mudança, nós falamos em ética de transformação, e a guisa de sugestões, nós consideramos alguns comportamentos que serão, assim, bem efetivos nesse roteiro de transformação, nesse roteiro de combate, né, às nossas imperfeições, um treinamento para que a gente possa ter, assim, um caminho mais seguro para que a gente caminhe e consiga realmente essa transformação, não é? Então, a guisa de sugestões, elas podem ser aceitas ou não, podem ser aceitas todas, podem ser aceitas uma ou outra, né? Então, a guisa de sugestão para o nosso processo transformador, nós diríamos que, em primeiro lugar, nós devemos ter sempre uma postura de aprendiz, por mais que eu saiba. A gente está sempre aprendendo, né? Então, jamais perder aquele viçoso interesse em buscar o novo, em buscar o desconhecido. Sempre é algo para aprender e conceitos para reciclar. Então, se a gente tiver essa postura de aprendiz, ter sede de conhecimento, querer saber mais, já é um impulso e tanto para que a gente consiga fazer essa reforma, essa ética da transformação de uma maneira muito menos dolorosa, não é? Uma segunda sugestão, além da postura de aprendiz que nós devemos ter sempre, é observar a nós mesmos, sempre nos observando, né? Estar atento àquele nosso mundo interior, atento às nossas emoções, aos julgamentos que nós fazemos e tendo sempre uma avaliação constante. O que eu fiz, né? Porque nós tendemos sempre a avaliar o próximo e esquecer o serviço que nos compete, né? Ele não fez isso, mas eu esqueço também das minhas obrigações. Então, observação de si mesmo já é a segunda sugestão. Uma terceira sugestão é a aceitação da sombra. Quando a gente fala em sombra, né? Mas todos nós temos o nosso lado não tão bom, o nosso lado não tão positivo. Nós temos que aceitar, somos assim, como eu falei, nós trouxemos isso de outras encarnações. E nós temos que aceitar para corrigir, né? Sem aceitação dessa nossa realidade, nós podemos ficar nos cobrando infinitamente sem... Por quê? Porque nós não reconhecemos esse lado menos salutar. Não, vamos encarar de frente para poder mudar, né? Uma quarta sugestão, o auto-perdão. A aceitação para ser plena, a aceitação daquele nosso lado não tão bom, né, da nossa sombra, a aceitação para ser plena, ela precisa do perdão. Eu fiz isso, mas eu estou melhorando, estou me perdoando, né? Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal, sempre recomeçando. Tropecei, eu vou levantar e de novo, né? Então, essa postura de perdão, as faltas que nós cometemos, e todos nós cometemos, né? Mas nós estamos aceitando, nos dando esse perdão, porque reconhecendo que nós cometemos erros e que não gostaríamos de ter cometido. Naquela época nós não entendíamos dessa maneira e hoje nós entendemos diferente. Então nós sabemos que nós hoje não faríamos da mesma forma. Então vamos nos perdoar por termos feito, né? Éramos ignorantes e daqui para frente melhorarmos, né? Uma quinta sugestão, nós temos que ter sempre uma cumplicidade com aquela decisão de crescer. Eu quero sempre ser melhor, eu quero sempre crescer, né? Investindo em mim para que eu adquira mais virtudes. Então, essa cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da nossa renovação espiritual é gradativo, mas ele exige devoção, tem que ser constante. Essa cumplicidade, né? Não é um serviço para o final de semana. Nesse final de semana eu vou melhorar, né? E depois esquecer. Não, é um serviço continuado, essa cumplicidade, né? A cada instante da nossa vida e aonde nós estivermos, né? Nós temos que ter comprometimento com essa nossa decisão de melhorarmos, de crescermos, né? Nós viemos, como eu já falei, de experiências frustradas lá atrás, tá? E agora é mais uma oportunidade. Então vamos deixar de ilusão e aproveitar essa oportunidade. Uma outra sugestão é sermos sempre vigilantes.
E a vigilância é aquela atitude que nós temos de cuidar da nossa vida mental. Tudo começa ali na mente, tudo começa ali no pensamento, né? Então nós temos que cultivar o hábito da higiene dos nossos pensamentos, da meditação, do conhecimento de si mesmo. Vamos absorver nutrição mental. E como que nós fazemos isso, né? Através das boas leituras, das boas conversas, daquelas diversões sadias, das ações sociais, participar de trabalhos sociais, né? Uma outra sugestão é sermos amigos da oração, porque a oração é a terapia da mente. Não é? Sem oração, dificilmente nós recolheremos aqueles germes divinos do bem que constituem essas correntes de energia da vida superior. Nós nos ligamos à vida superior através da oração, não é? E através da oração nós despertamos forças muito nobres que estão latentes dentro de nós. E esse contato da oração nos liga a planos melhores, a espíritos melhores, e essas forças nobres, elas vêm à tona, não é? O trabalho também é uma outra sugestão para o nosso melhoramento. Os sábios da codificação, eles sempre dizem, né? Toda ocupação útil é trabalho, então tenhamos uma ocupação útil. Nós temos que dar utilidade a cada momento da nossa vida, tá? A cada segundo da nossa vida. A tolerância também é uma outra sugestão. Olha, toda evolução é concretizada na tolerância. Por quê? Nós vamos lembrar de Deus. Deus é a tolerância plena, né? Há tempo para tudo e tudo tem o seu momento. Se Deus não fosse tolerante conosco, nós estaríamos perdidos, né? Os objetivos dessa melhora requerem essa complacência, esse cuidado, essa tolerância conosco mesmo para que os resultados sejam satisfatórios, né? E o amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume essa proposta, esse compromisso da reforma íntima, né, dessa ética da transformação, tá? Porque nós desgostamos da nossa própria história, não é? Então não, olha, vamos primeiro nos amar, entendermos, né, como, por que eu penso assim, por que eu ajo assim, eu posso ser diferente, eu posso ser melhor, não é? Então vamos ter esse auto-amor primeiro para conosco e depois espalhar esse amor incondicional para as pessoas, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, nós amamos mesmo, dá para contar nos dedos, uma meia dúzia de pessoas, não é? Não, nós temos que pensar nesse amor incondicional, como Jesus tinha esse amor para tudo e para todos, né? Sem esse auto-amor, né? Para nós primeiro, a reforma íntima, ela vai virar uma tortura íntima, porque nós vamos ficar nos cobrando, não, vamos nos amar, tá? Para podermos ir para frente. Não, eu consigo, eu posso, eu tenho apoio, não é? Um outro passo, nós temos que ser mais sociáveis, né? Porque hoje em dia, olha, se o interesse pessoal, o egoísmo é o grande adversário do nosso progresso, nós vivemos em bolhas, não é? A ação em grupos, principalmente de educação espiritual, será um excelente remédio para que a gente consiga fazer essa nossa reforma. Nós estamos nos socializando, estamos aprendendo, estamos deixando de ser personalistas, estamos deixando a nossa vaidade de lado, respeitando o outro, tá? E um outro item é a caridade. Olha, a caridade, nós sabemos, é um dínamo, né, de sentimentos nobres que vão dar apoio a esse processo socializador, né? Eu vou ter uma vida mais sociável, vou me apegar mais às pessoas, através também da caridade, né? Que é um dínamo de sentimentos nobres, tá? Então, conviveremos bem com os outros, na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmo. Então vamos nos auto-amar, vamos começar aquela reforma nos aceitando primeiro, meditando, fazendo as nossas vibrações para conosco primeiro, tá? E depois nós vamos espalhando isso para os outros. Vamos nos entender primeiro e depois passar esse entendimento, essa melhora para outras pessoas, né? A adoção então de uma ética de paz durante todo esse processo de metamorfose em nós mesmos
ela será assim uma medida altamente salutar no alcance das metas que nós desejamos, que nós colocamos, né, como meta no nosso caminho, né? E ao tempo em que ela será também uma garantia de bem-estar, uma motivação para que a gente continue esse processo. Começamos e temos que ter essa motivação, né? Olha lá, condiciona, cumplicidade com o crescimento. Nos motivamos, nos empenhamos e vamos ser perseverantes naquele caminho de autotransformação, de autoamor e dessa ética. O exercício de negar a si mesmo não inclui o descuido pessoal, confundindo aquela sombra que precisamos reciclar com as nossas necessidades pessoais, que não devemos desprezar para o bem-estar e equilíbrio. Não deixar a nossa sombra, vou jogar debaixo do tapete. Não, eu vou encarar de frente, eu vou entender o porquê. Daí nós conseguimos resolver de uma maneira mais fácil, né? E para terminar, para a gente concluir, nós vamos lembrar então, olha, que nos celeiros de luz, nos repositórios lá do Evangelho, nós temos vários exemplos, né, de pessoas assim que conseguiram se anular e começar uma vida nova, né? Se anular no bom sentido, de deixar aquilo que era negativo para trás e seguir uma proposta muito mais positiva, né? Então, nos celeiros de luz dos repositórios do Evangelho, nós encontramos vários exemplos, mas nós vamos citar um, né? Uma atitude de, nós podemos chamar assim, de rara beleza e de oportunidade, que servirá como diretriz segura para a despersonalização, dos servidores de Cristo. E nós temos que ser despersonalizados, não é? Não posso ter aquele personalismo de eu quero, eu posso, eu devo, eu primeiro. Não, não. Então, nesse exemplo, olha, nós temos o caso de um dos servidores do Cristo que, por amor, ele abdicou de si mesmo, não é? Nós estamos falando de Ananias. Ananias foi um dos apóstolos chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Quando Paulo de Tarso, naquele episódio da estrada de Damasco, que ele tem aquela à vista, aquela luz, que ele se torna cego, não é? O Ananias foi destinado para cuidar do Paulo de Tarso, até que ele recuperasse essa visão, né? Então, quando o mestre o chama pelo nome, quando Jesus chama o Ananias pelo nome, e era um colaborador bem humilde, ele com prontidão, livre de todos os interesses pessoais, ele só responde para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Jesus chamou Ananias, uma pessoa bem simples, né? Ele não quis saber para quê, quanto tempo, com quem ele iria conviver. Não, Jesus chamou e ele se despersonificou, né? Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor precisar, eu estarei à disposição. Então nós devemos fazer isso também, nos analisarmos e nos despirmos de todo aquele personalismo. Então, eu estou aqui, o que o Senhor espera de mim? E o que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós? É sempre o melhor, que a gente siga a boa rota, que a gente siga os princípios do Evangelho, que a gente siga os ensinamentos de Jesus, né? Então, o nome dessa virtude no dicionário cristão, né, é disponibilidade para servir. Nos colocarmos nas mãos de Deus, né? Nos colocarmos ao lado de Jesus, não é? Para servir, essa disponibilidade, para aprender. Então, o programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação ou a reforma, não é? Ou a ética dessa transformação. Então, vamos ser como Ananias. Jesus está nos chamando, não é? Deus quer que nós melhoremos como seus filhos, Ele quer a nossa felicidade e está sempre nos chamando. Volta e meia nós temos esses chamados. Então vamos aproveitar e eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje eu mudarei o meu comportamento. Eu estou ao seu dispor, né? Sempre procurando seguir os seus ensinamentos. Um abraço para todos vocês e até a próxima.